No capítulo de terça-feira 23/06, De Quem Ama Cuida, a tensão volta a tomar conta da vida de Adriana, interpretada por Letícia Collin. Dentro da prisão, a terapeuta é alvo de novas ameaças por parte de Zeni, deixando-a visivelmente abalada. Temendo que sua proximidade com Pedro, Chai Suede, traga graves consequências para ele, Adriana decide procurar Kleber, Breno Ferreira, para pedir que o advogado a esqueça de uma vez por todas. Ainda no ambiente carcerário, Nancy, Jennifer Nascimento, sai em defesa de Adriana, enfrentando as provocações de Zeni e consolidando a rede de apoio que a protagonista começa a formar no presídio. Enquanto isso, fora das grades, o clima também é de conflito. Silvana Belize Pombal é categórica ao avisar Ademir Dan Stubas que Tiago Gui Ferraz não passará por um exame de DNA. Determinada, ela decide tirar satisfações com Pilar, Isabel Teixeira sobre o pedido do teste, o que desencadeia uma nova e intensa discussão entre as cunhadas. Em outros núcleos, Tom, Alan Souza Lima, coloca Helenice, Mariana Sena, contra a parede ao suspeitar que ela mexeu em seu celular. Já Carolina Maduarte vive um momento de grande constrangimento ao ser confrontada por Felipe Pietro Antonelli, que admite ter percebido o interesse dela por André Henrique Barreira. Para completar, Ademir é pego de surpresa ao reencontrar o filho. Não perca as próximas emoções de Quem Ama Cuida. O capítulo desta terça-feira traz ainda a aguardada visita de Pedro a Adriana na cadeia. Acompanhe todos os detalhes e o desenrolar desta história aqui no NSC Total. É impressionante como a trama de Quem Ama Cuida consegue prender a nossa atenção, não apenas pelo texto ágil, mas pela entrega visceral desse elenco que, convenhamos, está em um momento de maturação profissional absoluto. Quando a gente vê a Letícia Collin interpretando a Adriana, não estamos vendo apenas uma personagem em uma situação de vulnerabilidade extrema dentro de um presídio. Estamos assistindo a uma das atrizes mais completas da sua geração, alguém que construiu uma trajetória calcada na versatilidade. A Letícia Carioca começou lá atrás ainda criança, e quem acompanhou a evolução dela desde os tempos de Malhação, passando por papéis que exigiam uma carga dramática intensa, como em Segundo Sol ou na antológica série Onde Está Meu Coração, percebe que ela tem um dom quase sobrenatural para o sofrimento contido. Ela não precisa de grandes gestos para passar o medo, a angústia e a resiliência da Adriana. Ela faz isso apenas com o olhar. E essa é a grande marca da carreira dela, a capacidade de tornar crível o inverossímil. O que a gente vê agora com a Adriana sendo ameaçada pela Zeni é um espelho de uma fase em que a Letícia parece estar cada vez mais disposta a explorar o lado mais humano e imperfeito dos seus papéis. Ela não busca a heroína imaculada, ela busca a mulher que erra, que se desespera, que tenta proteger quem ama, mesmo que para isso precise se isolar. É curioso notar como esse embate dentro da prisão ecoa também a trajetória do Chai Suede, o Pedro. O Chai, que saiu de um reality musical para se consolidar como um dos galãs mais interessantes do país, percorreu um caminho longo até chegar aqui. Ele deixou para trás a imagem do menino da banda e mergulhou em personagens densos. A química entre ele e a Letícia, que já vem de outros trabalhos, traz uma veracidade que é difícil de forjar. Quando eles estão em cena, você sente o peso daquelas grades, a distância que separa o amor da sobrevivência. Já o núcleo que envolve a Isabel Teixeira e o Dan Stubas, essa briga pelo DNA que movimenta a vida da Pilar e do Ademir, me faz pensar em como o folhetim brasileiro se reinventa ao trazer atores com bagagens tão distintas. A Isabel Teixeira, que é uma potência dos palcos e que mais recentemente virou um fenômeno absoluto na televisão, tem uma capacidade de gerar empatia e repulsa quase simultaneamente que é rara. Ela traz para Pilar uma complexidade que a gente raramente vê na teledramaturgia convencional. Ela não é a vilã caricata, nem a mocinha sofredora, ela é uma mulher real com suas obsessões e seus medos. O conflito dela com a Silvana, interpretada pela Belize Pombal, é um desses momentos em que a gente percebe que o autor sabe que o público gosta de ver o embate de forças. A Belize, aliás, é uma atriz que traz um frescor e uma seriedade fundamentais para o tom da novela. Ela é uma artista que veio das artes cênicas com uma base muito sólida e que finalmente ocupa o lugar de destaque que merece nas produções de grande alcance. E quando a gente fala do Dan Stubas, é impossível não lembrar de toda a história que ele carrega. Ele ficou marcado, talvez para sempre, pelo personagem que virou um ícone da cultura pop brasileira, aquele que mudou a percepção do público sobre o que é um vilão na nossa TV. Mas o Ademir, aqui em Quem Ama Cuida, é um homem que vive de incertezas, alguém que está tentando equilibrar uma vida que parece desmoronar a cada novo capítulo.
É um exercício de contenção para um ator que já provou que domina todos os espectros da atuação. A dinâmica entre ele e a Pilar, esse jogo de gato e rato que se desenrola nos corredores da trama, é o que mantém o espectador fiel, esperando pelo momento em que a verdade, finalmente vai vir à tona. Eu particularmente acho que o sucesso dessa novela reside justamente nessa escolha de elenco. Não são rostos escolhidos ao acaso, são artistas que têm uma história de luta dentro da profissão. Veja Jennifer Nascimento, a nossa Nancy, por exemplo. Ela é um talento multitarefa. Canta, dança, atua, apresenta. Essa vivacidade dela transborda para a personagem, que serve como uma âncora para Adriana dentro daquele ambiente hostil. É esse tipo de rede de apoio, mesmo que ficcional, que humaniza a trama e faz a gente torcer desesperadamente para que as coisas melhorem. O clima tenso, o medo da Adriana, o segredo da Helenice com o celular do Tom, tudo isso é muito bem amarrado. A gente percebe que o autor não quer apenas entregar uma história, ele quer entregar camadas. Na minha visão, a televisão brasileira está passando por um momento muito interessante, onde a fórmula clássica do folhetim está sendo submetida a uma nova estética, mais crua, quase cinematográfica em alguns momentos. Isso fica evidente quando vemos cenas como essa da Adriana no presídio. Não há espaço para o excesso de brilho ou para a atuação artificial. Tudo é muito pé no chão. E isso mostra que o público está, cada vez mais, exigindo veracidade. Não basta ter um elenco de estrelas, é preciso ter elenco de atores. E esses nomes que citei, de diferentes gerações e backgrounds, estão demonstrando exatamente isso. Eles estão entregando cenas que vão muito além do texto previsto. Eles trazem uma verdade que atravessa a tela. O que me faz pensar também sobre como essas histórias, mesmo sendo ficção, acabam conversando com a nossa realidade. A fragilidade das relações humanas, o medo do julgamento, a dificuldade de se manter íntegro em situações extremas, é disso que a vida é feita. E ver a Adriana tentando se afastar do Pedro para poupá-lo, mesmo que isso custe o coração dela, é um dilema universal. Todo mundo já passou por algum momento em que precisou abrir mão de um grande amor por acreditar que estava fazendo o melhor pelo outro, não é mesmo? É esse tipo de identificação que nos mantém conectados capítulo após capítulo. Por fim, é impossível não mencionar o brilho do Alan Souza Lima e do Henrique Barreira. Eles dão o contraponto necessário para que a trama não fique focada apenas no sofrimento, trazendo um pouco mais de movimentação e conflitos interpessoais que dão fôlego para o desenrolar das próximas semanas. O Pietro Antonelli, que tem toda uma linhagem artística nas costas, também mostra que tem personalidade própria para compor um personagem que incomoda e questiona. É um grupo coeso, trabalhando em sintonia fina. Eu estou ansioso para ver como todas essas linhas narrativas, o DNA, as ameaças no presídio, os segredos envolvendo o celular, vão convergir. Se a história continuar seguindo esse ritmo, com esse cuidado na construção dos personagens, não tenho dúvidas de que vamos continuar acompanhando cada detalhe com a mesma intensidade. É uma jornada que vale a pena seguir, e eu estarei aqui para comentar cada passo dessa história com vocês, porque no fim das contas, a gente se vê nesses personagens, a gente entende as dores deles, e é isso que faz a arte da interpretação ser tão fascinante. Não percam, porque pelo que está se desenhando, o próximo capítulo promete ser um daqueles que a gente vai comentar durante o café da manhã no dia seguinte. Fiquem ligados porque o jogo virou e a tensão só vai aumentar.